Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista. Nossos convidados de hoje são da POESP. Estamos aqui para discutir a reforma no ensino, anunciada no final do mês de setembro pela Secretaria de Educação daqui do Estado de São Paulo. As mudanças ocasionadas pelo projeto vêm sendo contestadas por professores, pais, alunos que alegam que podem ser prejudicados devido ao fechamento de algumas escolas, entre outros motivos. Queria abordar aqui com vocês o seguinte: a Secretaria de Educação revelou que essa é uma ação, que será feita a longo prazo aí, e que fala também da municipalização do ensino, construção de mais escolas em período integral, melhor preparo dos professores. Esse é o discurso do governo do estado. Essa separação dos alunos não poderia aí ser um primeiro passo para a gente chegar aí nesse projeto mais completo? Como que o senhor vê isso? Então, uma das razões para ele estar reorganizando as escolas dessa forma é porque realmente ele vai voltar, ele vai implementar a política da municipalização, né? Ele vai transferir para os municípios o ensino fundamental e ficará sob responsabilidade dele o ensino médio. Essa é uma das lógicas dele estar reorganizando. Agora, o que a reorganização traz de ruim, porque a educação ela não vai ser melhor ou pior, ou cozida ou assada, se o gestor é o município, se é o estado, ou se é a União. Não é isto que faz a escola ser boa. Se for só para mudar o nome da escola, escola federal, escola municipal, escola estadual, isso melhorar, beleza, tudo lá. Muda e põe o nome de todo aí, melhora municipalizando, então põe tudo municipal, pronto, melhorou. Não é isto. Precisa se discutir esse projeto junto com a sociedade, como disse, e assim, ter um plano de carreira para as pessoas que trabalham na educação, onde esse plano seja uma coisa atrativa, porque o que ocorre é que este mercado de trabalho não tem atraído pessoas para vir, para trabalhar no Estado, em função do salário, em função das condições de trabalho que são muito ruins, porque a mesma educação que é ruim, pública, apresenta na mesma cidade a educação privada boa, né? Por que no mesmo espaço geográfico você tem pessoas que estão aprendendo e pessoas que não estão aprendendo? Os jovens da escola da rede privada, ele frequenta os mesmos espaços, tem as mesmas vivências que o jovem da escola do ensino público. Ele está na mesma sociedade, inserido sobre as mesmas mazelas, sobre os mesmos avanços que a sociedade oferece. O que faz o diferencial é exatamente os salários dos profissionais que lá estão. Isso faz o diferencial, né? Então, o sujeito, ele ganha bem, ele vai desenvolver um trabalho melhor, porque ele quer manter naquele emprego, ele precisa se manter ali, porque ali vale a pena trabalhar. Agora, o que o Estado vive, o que a rede estadual vive, é uma sociedade do fingimento. O governador finge que aceita, o aluno finge que aprende, o professor finge que ensina, o pai finge que está tudo bem, e fica uma sociedade do fingimento. Você precisa acabar com essa lógica dentro da escola pública e tornar a escola pública um ambiente tão saudável e tão atraente como é a rede privada, onde os jovens realmente aprendem. E o aluno da rede pública, em sua boa parte, eu não diria todos, porque você tem muito aluno de classe média, às vezes até de classe média alta, dentro das escolas públicas, né? É uma ilusão achar que a escola pública só trabalha com a classe D e E. Não é verdade. Você tem, em alguns casos, às vezes até a classe B, em algumas escolas do Estado. Então, é preciso ter uma escola que realmente dê conta que o menino vá lá e tenha vontade de ir lá. Por quê? Porque lá ele está aprendendo. Então, dar uma formação adequada para os professores, dar tempo para que ele possa realmente preparar essa aula. Porque hoje não tem, hoje o professor acumula cargo, muitas vezes município e estado, para ter um salário melhor. Então, ele tem 64 aulas por semana. E aí ele não tem nem como preparar a aula. Não é máquina, né? O sujeito não é máquina. Ele não dá conta de desenvolver o trabalho como deveria ser desenvolvido. Mas não é porque ele não quer? Não, ele quer, mas ele não tem outra condição senão esta para sobreviver, para ter um padrão melhor. Ele acaba fazendo isso. Então, a reorganização, ela pode ter algo de positivo onde? Na gestão. Porque se você tem uma escola só de 1ª a 4ª série, então os gestores daquela escola vão pensar só naquele segmento. Se você tem de 6º ao 9º ano, os gestores daquele segmento vão pensar só naquele segmento. E se você tem só ensino médio, vai pensar só no ensino médio. Mas isso é impossível de acontecer. Por exemplo, vou falar a exemplo de São José dos Campos, que eu conheço bem a rede. A logística da cidade, ela não permite que reorganize isso numa tacada só.
Então, não vai acontecer em São José dos Campos. A gente já teve uma conversa, a gente, inclusive, tem uma conversa boa com a dirigente regional, né? Porque não é porque somos do sindicato que tudo é ruim e tudo a gente tem que ser contra. A gente tem que conversar e chegar num diálogo. E no diálogo com a dirigente, ela, inclusive, nos informou que lá vão ter poucas mexidas nas escolas. Por quê? Porque a logística da cidade não permite que se faça uma mexida muito grande agora. Então, ela foi uma pessoa que apresentou assim, uma coisa mais sensata, uma coisa mais humana nesse sentido. Agora, em alguns casos, como Jacareí, por exemplo, a gente sabe que vai fechar a escola. Isso que eu ia perguntar para você, como que vai ser a situação aqui da nossa cidade? Pois é, e aí? Você fecha uma escola, e esse prédio que ficou ocioso, o que o Estado vai fazer com ele, né? Diz que vai dar para o Centro Paula Souza, mas nem todos os prédios o Centro Paula Souza vai querer, porque tem prédios, por exemplo, que não tem. E aqui, só para a gente confirmar essa informação, já está estipulado que algumas escolas em Jacareí vão fechar? Aqui a informação que a gente tem, sim, que algumas escolas aqui vão fechar. A gente ainda não tem um levantamento de todas, como que vai ser, porque ele vai fazer o dia 14, próximo agora, não esse, o próximo mês, ele vai chamar a comunidade para as escolas. E aí ele vai anunciar, de fato, o que aconteceu. Está previsto que no dia 14 de novembro é um dia onde os pais vão às escolas e lá os pais serão informados para que escola que o filho foi, se não foi, que foi reorganizada. Agora, nesse momento, as diretorias de ensino fizeram os seus planos e estão apresentando para a secretaria. E aí a secretaria deverá homologar ou pedir mais alterações. E aí, então, de fato, vai ocorrer. A informação que se tem é que em Jacareí deve ter aí em torno de umas 5 ou 6 escolas que deverão fechar, por conta de queda de demanda. A explicação é esta. Mas a gente sabe que isso não é verdadeiro. Não há refluxo de demanda nas escolas. O que ocorre há uma desistência ao longo do ano letivo. Você, no primeiro mês, você tem lá 30, 40 alunos matriculados numa sala. E, ao correr dos primeiros meses, esses alunos vão desistindo de ir à escola. Não dá para a gente contar com uma escola que a gente está contando já que os alunos vão sair da escola, né? Pois é, já trabalha, já pensa fica difícil no que vai sair. Fazer esse planejamento. Né? Eu estou planejando, já sei que 20% vão desistir. Então, quer dizer, eu já penso um sistema educacional que é para colocar 20% para fora da escola. E é um erro, é o contrário. Eu tenho que pensar um projeto onde eu trago esses alunos para dentro da escola. Então, esse prédio que vai ficar ocioso, por que não se transformar numa escola mais atraente, com um projeto pedagógico diferenciado, onde os alunos tenham, de fato, vontade de estar naquela escola? Por exemplo, a ETEC. A ETEC, os alunos, às vezes, a gente precisa mandá-los ir embora, porque a gente tem que ir embora. E eles não querem, eles querem ficar lá. Por quê? Terminado as aulas, tem aqueles espaços de convivência onde ele leva o violão, ele senta com os amigos, ele toca o violão, ele conta as histórias de vida dele, ele escuta as histórias de vida do outro, da família. Então, eles querem estar ali. Precisa se criar ambientes dentro da escola onde o aluno sinta parte daquilo, que ele sinta vontade de estar dentro da escola. E tendo vontade de estar dentro da escola, onde ele vai também encontrar os amigos dele, onde ele vai também falar das experiências de vida que ele tem, onde ele vai e até poder pensar o que ele sonha no futuro com esses amigos. Se pensar um projeto assim, você não vai ter o que ocorre hoje, que é essa fuga de alunos da escola, né? Essa evasão alta que ainda existe na escola pública, não vai existir. Por quê? Porque o aluno fez parte da construção daquele projeto pedagógico. Ele compra aquela ideia que é dele. Ele participou. Ao passo que vem pronto, é do governo. Aí é do governo, a gente sabe que no Brasil, culturalmente, o que é público não se dá valor. É verdade. O que deveria, ao contrário. O público é que deveria ter valor, porque é meu, eu que pago. Mas, infelizmente, essa cultura ela tem perpetuado nas gerações aí. É do governo não presta, do governo não presta. E deixa eu fazer só uma pergunta. Como que os senhores estão se organizando, a POS, os professores, a comunidade, para tentar ter um diálogo aí com o Estado, para tentar conversar? Como que está sendo a organização aí da entidade? Primeiro nós estamos, por exemplo, percorrendo as escolas, né? Informando aos professores, aos funcionários, né? E discutindo mesmo proposta, né? Essa proposta, como nós vamos fazer esse embate, né? E também com os alunos, os professores estão conversando com os alunos também, informando os alunos
esse tipo de mudança, o que pode ser afetado na vida de cada um, né? E nós vamos ter agora, dia 15, Novembro, né? não, dia 15 agora de outubro, né? Dia do professor. Dia do professor, nós vamos ter em várias escolas. Provavelmente né? esse programa várias foi cidades, depois, né? foi no dia 15. Em várias cidades nós vamos ter manifestações. Entendi. Inclusive na Paulista teve uma grande manifestação Sim. esses dias, manifestação essa que teve pouca repercussão na imprensa nacional, infelizmente. Verdade. Vamos ter outro dia 29 de dia novembro, 29. onde estamos chamando os pais, alunos, a sociedade organizada, os professores, trabalhadores em educação, para participar E o povo em geral também, né? Os pais, dessa... os trabalhadores, de um modo geral, porque a gente fala assim, ó, vamos só chamar os professores, né? Mas Uma a discussão de toda a sociedade. A sociedade te contar, que está inserido deveria estar inserido nesse movimento, né? E, naturalmente, se não concordar, ir para as ruas mesmo. Não de uma forma contra violenta, mas assim, bem de paz mesmo, e tentar mostrar que a gente não está de acordo com esse modelo. Por onde o senhor acha que deveria começar aí a reforma do ensino para a gente ter melhores resultados no ensino? A gente sabe que é um assunto muito complexo, que são diversas medidas que deveriam ser tomadas para melhorar a nossa educação, mas qual seria aí um bom início para a gente começar essa reforma? São duas coisas, né? Primeiro, a questão salarial, né? O professor ele deve ganhar com todos os profissionais de terceiro grau, né? Ele é a única profissão que não ganha, por exemplo, não tem um salário igual, por exemplo, terceiro grau. Então, ele é inferior ao médico, ao dentista, ao advogado e qualquer outra profissão dentro do Estado de terceiro grau. O professor está abaixo disso aí. E abaixo de muitos que não são de terceiro grau. Então, ele deveria estar, por exemplo, nessa faixa também, certo? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão pedagógica. Ter uma reforma pedagógica, mas uma reforma pedagógica onde que o sindicato e a sociedade tivesse, por exemplo, voz e não jogado de cima para baixo. Isso aí deveria ser feito. Então, essas duas coisas ela iria melhorar bastante. A terceira coisa seria mesmo a questão de esse modelo de escola, por exemplo, que hoje como se fosse prisão, ela deveria mudar. A escola tem que ter, por exemplo, a participação da população, ser aberta para a população no esporte, a parte cultural, né? Hoje você não tem mais parte cultural. A música deveria estar dentro da escola e a parte, por exemplo, artística deveria estar dentro da escola. E a gente não se vê mais isso aí, infelizmente. Certo. E ainda falando sobre essa reforma no ensino, queria que o senhor explicasse para a população, quando a gente fala de municipalização, muitas pessoas podem não saber o que seria a municipalização. Queria que o senhor contasse um pouquinho e dissesse se o senhor acredita nesse modelo, se isso é positivo. A gente já falou um pouquinho que o senhor aprova aí o modelo do Educa Mais aqui de Jacareí. E como que é isso? Que bicho é esse para a sociedade entender? Então, a municipalização, quando o Estado ele transfere, né, o prédio e os alunos para o município, e aí o município passa a ser o gestor daquela escola. Então, o que tem de positivo? Como tudo, né, todas as coisas, você tem um lado positivo e um lado negativo. Qual é o lado positivo da municipalização? O município ele consegue dar uma resposta mais rápida para algumas questões que acontecem na escola. Como, por exemplo, quebrou o telhado, choveu e arrancou o telhado. Aí, se a escola é do Estado, você tem que fazer toda a burocracia, ir para o Estado, aprovar. Até isso ocorrer, vai às vezes 1 mês, 2 meses. E tem que ser assim, né? Porque é dinheiro público, então é uma coisa morosa, realmente é algo que precisa verificar se realmente aquilo ocorreu e tudo mais.
No município, isso ocorre muito mais rápido. O município ele responde mais rapidamente no sentido de melhorar a logística lá do prédio, daquela torneira que quebrou, do telhado que estragou, da sala de aula que precisa ser consertada. Então, nessa parte da logística da manutenção de prédio, o município responde muito melhor. No que diz respeito a projetos pedagógicos, você tem municípios hoje que municipalizou e que dão resposta muito pior do que o Estado no que diz respeito ao pedagógico. Muito pior. Por quê? Porque os municípios, muitas vezes, eles não têm... A folha de pagamento cresce muito e eles não têm recursos para bancar depois a questão da educação. E aí começa a sucatear. Então, tem que pensar num projeto onde o município recebe, mas ele tem que receber os recursos para poder transferir. A exemplo Jacareí, pegar exemplo Jacareí e Taubaté. Taubaté municipalizou praticamente 80% do ensino fundamental. Mas vai nas escolas municipais de Taubaté. É o verdadeiro caos. Por quê? Porque municipalizou numa tacada só de uma vez, daí não dá conta de atender. Jacareí fez uma outra proposta diferente. Jacareí pegou mais as escolas de ensino fundamental, ciclo 1, que é a primeira fase da alfabetização, e aí então você tem em Jacareí você tem uma municipalização mais, onde você atende melhor as pessoas. Tanto que o município teve condições de criar um projeto pedagógico, que é o Educa Mais, que é um projeto excelente. Parabéns para quem teve a ideia, quem criou e para quem, né, o gestor disso daí. Esta escola que precisa oferecer para quem precisa. Isso é igualdade. Igualdade não é dar igual para todo mundo. Igualdade é dar mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos. E o Educa Mais é uma política que vem de encontro a isso. Aquelas crianças que estão mais expostas à situação de vulnerabilidade, elas vão para o Educa Mais e lá elas vão ter um atendimento diferenciado, onde ela pode ter a perspectiva de ter um futuro diferente, ter um futuro melhor. Aliado a isso, claro, ter planos de carreira decentes, né? Não adianta municipalizar e querer tratar professor, como estava dizendo o Jorginho. Hoje, no Estado, por exemplo, assim, qualquer profissional que o Estado contrate hoje e que, para exercer a função, ele exige curso de formação universitária, a média de salário dele é R$ 4.500. Pois bem, o professor é um profissional contratado pelo Estado e que exige formação universitária. Do professor é 2.850. O jornalista, o advogado, o médico, todas as outras demais profissões que o Estado exige, o delegado, que exige formação universitária, média de salário, R$ 4.500. Professor, 2.850, com a mesma formação. Então, não é possível pensar num projeto onde você paga tão mal o profissional e quer dizer que ele que é o culpado, o professor que é o culpado da educação estar ruim. E, eventualmente, você pode ter casos pontuais onde o professor seja culpado de fato, mas são casos pontuais que o Estado daria conta de resolver. Não é a regra geral. Não é todos os professores da rede estadual que são ruins e que não dão aula. A ampla maioria dão aula sim. E sabe Deus como eles dão aula. Eles é que estão na sala de aula sabem o sacrifício. Então, é pensar no professor, pensar no trabalhador em educação. Eu defendo muito a ideia do trabalhador em educação pelo seguinte, porque a escola não se faz só com o professor. Escola se faz com o diretor de escola, com o pessoal do apoio da secretaria, com a menina que está na cozinha, com quem está limpando o chão. Pensar em todo esse conjunto de trabalhadores, onde esse conjunto de trabalhadores sejam de fato educadores, estejam ali não só para dar aula, não só para manter a escola limpa, não só para cozinhar, não só para manter a burocracia, mas para educar também, fazendo isto, mas também educar aquelas crianças. Porque a menina que está na secretaria, ela é educadora na medida que o menino vai lá preencher o requerimento, não sabe, ela auxilia, ela ajuda, ela diz para ele como. Ela está educando. Pensar num projeto onde você insere todos os segmentos dentro da escola e esses segmentos, tendo realmente inseridos, participando de reunião de HTC. O Estado, por exemplo, tem um HTC, só o professor que participa. Acho que é um erro. O HTC tinha que ser uma reunião onde todos deveriam participar. O que é o HTC? HTC é uma reunião semanal que o professor faz, onde se discute os problemas daquela unidade escolar. E não tem a participação da sociedade, sociedade, não tem a participação, não tem. Se fica só os professores e o coordenador pedagógico.
Então, mas é porque é para discutir projeto pedagógico. Mas educação não é um problema do professor ou do diretor da escola. Educação é um problema nosso. Precisamos criar uma política de educação, uma política pública de educação, pública de Estado. Ganha o A, ganha o B, ganha o C, ganha o D. A política de educação é esta. Você vai gerir isso, vai administrar. Porque cada um que chega inventa uma moda. E uma moda que não pega. Então, tem que criar uma política de educação onde ganhou o A, ganhou o B, você vai administrar isso aqui, é isso que nós queremos. O que o pai e a mãe quer? O pai e a mãe quer que o filho vá para a escola e aprenda. É isso que a dona Maria, que a dona Terezinha, que o seu Joaquim quer. Quer que o filho dele vá lá para a escola e aprenda. Que se o filho dele for para a escola e aprender, ele vai valorizar a escola. Por quê? Porque o Estado está devolvendo para ele um serviço de qualidade. É isso que o Estado tem que fazer, devolver serviço de qualidade. Porque o Estado brasileiro, nós sabemos, ele é muito bom na hora de arrecadar, mas ele é péssimo na hora de prestar serviços, né? Gilmar e o Jorge, muito obrigado pela presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo acabou. É um assunto muito complexo, é um assunto que está aí ligado completamente com a sociedade, com essa que está nas mídias com relação à redução da maioridade penal, né? A gente tem falado muito de violência, mas a gente sabe que a educação anda ao lado desse assunto. Muito obrigado pela presença de vocês. Aí outro assunto. Mas o país avançado, o país educado, é país onde a maioridade penal é de 30 anos e não de 12. Se a Inglaterra, a maioridade penal é 12, a Inglaterra tem problemas, ela precisa resolver. Não é abaixando, é pelo contrário. Gente educada não precisa de idade penal, porque não vai cometer crime. É isso aí. Eu quero despedir de todos, telespectadores, e dizendo que nós vamos fazer o dia 15 agora de outubro, Dia dos Professores, nós vamos fazer lá em São José dos Campos o primeiro baile, né, dos professores. É uma confraternização que a gente há muito tempo tinha em mente, sonhava e tal, e agora nós estamos realizando. Porque o professor ele é muito carente da questão social. O professor ele trabalha de manhã, à tarde, à noite e praticamente não tem uma vida social. Então a gente está procurando fazer isso daí e a gente já fazemos convite. Legal, também, muito importante. Tá? Parabéns pela luta aí, pela vida dedicada à educação. Então, parabéns. A gente agradece. Obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Obrigado. Esse foi o TV Câmara Entrevista de hoje, que discutiu a reforma do ensino estadual, executado pelo governo do estado. Conversamos sobre possíveis soluções para a comunidade escolar nesse momento e esperamos que a sociedade seja mais ouvida pelos nossos representantes e que a educação possa receber também mais atenção e cuidado dos nossos governantes. Em todos os níveis, seja federal, municipal ou estadual, nós fizemos contato com a Secretaria de Educação aqui do estado e esperamos em breve receber também aqui em nossos estúdios algum representante para esclarecer mais sobre esse assunto. TV Câmara Entrevista termina agora, mas você pode conferir todos os programas em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.